Fala, meu! Carolina Rigonati. Olá, tudo bem? Não conheço, não tô lembrando, mas enfim. E aí, quanto tempo que eu não te vejo, cara? Pois é, rodada dupla hoje. Hoje tá feroz, cara, feroz. É mesmo. E aí, vamos ter público hoje? Sei, vamos ver, né? Fala, Carolina. Agora que eu vi, Carolina, tudo bem? Você conhece ela? Não, não conheço. Pelo nome não conheço, não. Muito bem. Dixon, estamos começando a ter a galera entrando aí. E aí, bacana a live hoje à tarde, não foi? Cara, a live da ela é uma live que a live dali é uma live histórica, né, cara? Porque a história dela se difunde com a Cibele Fojas, que se difunde com o Teatro Oficina, né? Sobretudo, ela trouxe dados, informações históricas, né, cara? Fazer luz na oficina não é fácil, não, cara. E quem faz lá, tem duas coisas aí, né, cara? Quem faz lá, por toda a liberdade que o espaço oferece, enfim, fica mal acostumado, ou quem faz lá e sai de lá para fazer em outro lugar, óbvio que sente, né? Porque lá porra, você olha na parede, tem refletor na parede, cara, dentro da parede. Loucura, né? Pois é. É isso. E Isso, aí, mano. tem gente entrando aí? Tô entrando, sei lá. Bom, semana que vem a gente está recheado aí também, né? Vai ter live quase a semana toda. Mas é bom, né? É bom que a gente está tendo uma receptividade muito bacana. Semana que vem é a semana do. Cara, se eu não me engano, eu acho que é Tudela terça, Wagner Antônio quarta, quinta não sei quem é, sexta é o Tato Colbert, e sábado é o mestre Beto Bruel e domingo Fran Barros. É. Isso é uma semana puxada. Vai ser uma Ainda bem semaninha que o cachê, bem puxada. ainda bem que o cachê é bom. Hã? Ainda bem que o meu cachê é bom. Ainda bem que eu te pago bem, né? É, levantar o Ibope. Bom, vamos começar a falar então. Bom, o Qual? assunto da live bom, vai ter o convidado, né, daqui a pouquinho, mas aí a gente mantém aquela tradição ali de bater um papo, trazer uma informação, trazer uma curiosidade, enfim, alguma coisa relacionada à luz. Tem alguma coisinha aí para falar, César, antes? Alguma coisa Não, que tu lembrou? eu não sei se ela é do meio, enfim, mas essa live é um bate-papo entre iluminadores do meio artístico, onde a gente deixa como registro histórico e de pesquisa essas lives depois salvas para que profissionais tenham acesso, enfim. Então, aí, para quem de repente é a primeira vez que está entrando aí, a gente sempre fala, antes de entrar o convidado, a gente fala de alguma coisa, de algum assunto, alguma curiosidade, enfim, tudo relacionado à luz. Na semana passada, ou retrasada, eu não lembro, a gente falou sobre os consoles de luz, né, que todo mundo chama de mesa de luz. E assim, quando eu falo dessa
fugiu a palavra, mas essa aceitação dos amigos aí, da participação dos amigos nas lives, dentro e fora das lives, isso acho que serve de incentivo e força para a gente continuar, né? Eu falo isso porque, como a gente sempre traz um tema, alguma coisa assim, então o pessoal acaba contribuindo com isso, complementando com alguma informação, de repente, isso aqui não era assim, era assado, então todo mundo acaba participando, né? E teve, quando a gente levantou o assunto das consoles, aí até tu se questionou, assim, tu queria saber de onde vem o termo mesa de luz. Né? Pois Todo mundo chama cara, de mesa. porque na verdade, assim, aquilo ali você não corta nada em cima dela, né? Não é uma mesa. Então, assim, eu queria entender, e isso ficou realmente na minha cabeça. Da onde surge esse nome, mesa de luz, né? Porque, na verdade, o que a gente usa é uma console, né? E ainda bem que a gente tem amigos e que salvam a gente, né? Quem deu essa informação foi o Oswaldo Perrenot. E, pô, sempre tá participando, tá contribuindo também, e o cara é gênio, ele sabe o que fala, né? Na verdade, assim, a resposta, cara, quando ele me falou, a resposta tá mais próxima do que a gente imagina, ela não podia ser tão presente, né? O termo mesa de luz é o lighting board, que é talvez o termo mais correto, que é o tabuleiro. Porque os diretores, quando faziam os ensaios nos teatros, eles colocavam uma mesa na plateia, uma mesa de trabalho, enfim, para ter a mesa lá. Só que os iluminadores, como é uma raça que não vale nada, eles aproveitavam da situação para não ficar escondido debaixo do palco, eles colocavam também uma mesa na plateia e colocavam a mesa de luz ali em cima. Então é o que a gente usa hoje, assim, pega não sei o que lá na mesa de luz, pega não sei o que na... Então, assim, ficou a mesa de luz, né? A mesa do diretor e a mesa de luz. Então, assim, nada mais do que a gente acaba falando hoje sem querer que originou o termo mesa de luz. Vai lá na mesa de luz, vai lá na mesa do diretor e por aí vai. Fala, Carlão! Um outro assunto que a gente levantou quando também falou da evolução das mesas foi quando a gente chegou nos cabos de sinais, nos analógicos, que a gente falou que tinha os cabos de mais 10 volts, menos 10 volts, e essa informação também o Oz passou para a gente, que realmente existiam mais 10 volts, menos 10 volts e até mais 16 volts. Isso variava muito, porque variava de sistema para sistema, porque cada fábrica meio que tinha o seu sistema. Isso acontecia muito aqui no Brasil, porque tinha muita fábrica caseira. Então, os caras contratavam lá um engenheiro eletrônico, ele ia, fazia e falava, vou fazer desse jeito. Enfim, e aí tinha o sistema dele lá e ficava funcionando dessa forma. Por isso que existia uma variedade grande em relação a isso. E aí foi que em 86 eles resolveram oficializar o DMX colocar o DMX como protocolo oficial, né? Para dar uma organizada. E aí eu queria pegar um gancho também, que a gente até hoje à tarde a gente falou sobre os canhões, né, sobre o operador de canhão. E aí tem uma curiosidade aqui, que até não é engraçado, mas assim, relacionado aos canhões seguidores. Existia um canhão, o nome era Super Trooper. O Super Trooper, que o Césio falou muito na live dele. Exatamente, ele falou dele. Então, assim, era um canhão foda. Era um canhão que tinha uma... ele foi considerado o melhor canhão do mundo, assim, com brilho estratosférico. E tem aquela banda sueca, ABBA, que tem uma música Super Trooper. Super Trooper. E a música fala desse canhão. Ou seja, tá relacionado a isso? Relacionado a isso. É o canhão Super Trooper. Eu não sabia, eu fiquei sabendo isso. Então, como é bom a gente ler, né? Então, assim, foi a música fala do canhão Super Trooper. Que fala, assim, mais ou menos a tradução a luz do Super Trooper vai me cegar, a luz do Super Trooper vai me abraçar, me envolver, sabe? Enfim, fala o tempo todo do Super Trooper, que é o canhão.
que ele era um canhão. Eu não lembro, cara, eu acho que foi em 56 que ele foi fabricado. E ele tinha que era o arco de carbono, né? E depois, na década de 70, que foi substituído por lâmpada de descarga. Então, assim, a gente nem imagina que uma coisa possa ter ligação com a outra, né? Mas a música é relacionada ao canhão Super Trooper. Rapaz, eu nunca imaginei que a música tava relacionada a esse. Aí, o Antelo falando que você é cultura. Também. Não, e aí eu comecei a ler, aí tu começa a associar, tu lê o canhão Super Trooper, então, mas, cara, também nunca ia imaginar que a música tenha ligação com o canhão. Ó, o seu pai entrou aí, ó. Paulo César Medeiros. E som, olha, seu Paulinho. Tava dormindo. 10 minutos de cantar. Que exemplo. Que exemplo, hein, Paulinho? 10 minutos atrasado. É. Então é isso, galera. Então, já passamos informações demais hoje. Pois, obrigado, cara, por sempre estar contribuindo com a gente. É um cara que, enfim, sempre contribui com as nossas lives aí. Já tá desculpado, Paulinho, mas que isso não se repita. Vem cá, vocês estavam, André, Paulinho e Antelo, vocês entraram ao mesmo tempo, vocês estavam onde? Ah, o Paulinho tava dando banho na Helena. Piada interna. Bom, aproveitando que o André entrou, vamos dar uma reforçada rapidinho. A gente está em andamento aí a divulgação da nossa oficina, a oficina integrada de luz. E, bom, fala aí, porque hoje à tarde eu falei, então vende o peixe aí. Eu, Vilmar, esse gato que vos fala, e o André Pierre, que acabou de entrar, que é o meu assistente de luxo. Assistente, é meu parceiro, enfim. A gente e a Jamile Torma, a gente decidiu se juntar e fazer a primeira oficina de iluminação integrada, que vai ser totalmente virtual. A gente vai fazer 4 módulos, uma semana, cada profissional com um módulo. E é isso. E se quiserem saber mais informações, é só chamar no privado. Ou lá no site as vagas estão acabando, é melhor correr, entendeu? Tá tudo lá no site, no www.jamilitorman, com 2 N's no final.com. Tem tudo lá, informação da oficina, valores, forma de pagamento, inscrição, é tudo feito por lá. E vai ser uma oficina do dia 1º ao dia 25, não lembro se já falou, não fugiu aqui. Mas vai ser um encontro bem bacana, um encontro bem legal. Eu preciso vender o peixe do meu assistente, preciso falar que é o melhor assistente de luz do mundo. Eu preciso falar que, assim, tá todo mundo aqui falando de assistente. Eu vou falar do meu. O cara é rápido, o cara é profissional, o cara é comprometido, o cara... Não é bonito, enfim. Mas o cara, bicho, é o André Pierre, é o meu braço esquerdo, o meu braço direito, e vendi o peixe dele já, pronto. O Nesito colocou uma... Eu não consegui ler que sumiu aí, aqui. O Antelo tá mandando você falar do dele, do seu. Não, eu não tenho assistente à minha altura. O Nesito tá perguntando se a gente conhecia um carvão que funcionava, um canhão que funcionava com carvão de arco voltaico. Eu acho que é o Torlai, não? É o Torlai, né, Nesito? É o Torlai, não? Esse que a gente falou, o Super Trooper, era o arco de carbono, né? Não é a mesma coisa, né? Não é... Posso estar falando besteira. Então, eu acho que o Super Trooper, ele era arco de carbono. Isso. Eu acho que o Torlai era arco voltaico. É isso mesmo, carvão de arco voltaico. Eu acho que é. Bom, vamos aguardar o Nesito aí. Mas, pô, legal pela... Bom, Nesito é Nesito, né? A nossa... Se ele falou, tá falado. Tá falado. A nossa
grande participação todos os dias. Você sabe que o meu maior orgulho dessas lives, óbvio, né? Respeitando todos os profissionais que passaram e que vão passar, mas o meu maior orgulho dessas lives é ter tido o Aurélio de Simone, o Neném, o Paulinho, Rogerinho, Beto Bruel, Nesito Reis, João Donda. Eu acho que... o Nesito tá falando que é mais antigo do que o Torlai, cara. Então não conheci. Vamos atrás, que deixou com uma pulga atrás da orelha aí. Bom, ele vai falar durante a live aí. Tá bom. Então, mano, vamos lá, vamos colocar o Domingos aí? Não, mas é isso, acho que tu falou, o pessoal não é da velha geração, porque isso não existe, né? Mas acho que foram os nossos grandes mestres, os nossos ensinamentos vieram deles. Mas vale reforçar, vale assim... É motivo de orgulho a gente conseguir ter o pessoal da nossa geração, da nova geração também, porque a gente veio de uma geração, teve numa geração que, enfim, esse pessoal da antiga passou conhecimento e a gente vem trazendo isso até hoje, e essa nova geração que está levando esse conhecimento, esse segmento em diante, né? Não deixando isso morrer, não deixando acabar e cada vez se renovando. E é isso, é só... Eu acho que a gente sempre fala, né? Se tem um lado bom essa quarentena, eu acho que é isso, a gente poder ter a oportunidade de reunir todo mundo aqui, de contribuir, cada um contribuir um pouquinho, a gente rever os amigos, enfim, adquirir força para a gente voltar com tudo daqui a pouquinho, se Deus quiser. É isso aí, Manão. Então é isso, posso ir? Então é isso, você está liberado até amanhã na live da Nádia. Vamos lá, Deus quiser. Beijão, então tá, mano. gente, beijão. Valeu, mano, até mais. Vamos lá colocar o Domingos agora. Salve, salve! Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Bom, legal estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Elegante como sempre. Ah! Cara, Mestre. você sabe que eu vinha pensando muito nos últimos tempos sobre o que a gente faz, né? As pessoas não sabem o que a gente faz, né? Um compositor é facilmente identificável o que o sujeito faz. O cenógrafo a gente sabe, todo mundo sabe. Figurinista todo mundo sabe. Iluminador não, né, cara? É uma profissão nova, né? Então eu achei muito bacana essa iniciativa de vocês por conta disso, para a gente poder falar um pouco sobre isso, né? Poder decifrar um pouco o que é isso. As pessoas não sabem o que a gente faz. Eu tenho uma carta, eu tenho uma cartinha na manga aqui, que assim, e isso está relacionado ao senhor. Opa! Então, no decorrer eu vou soltar essa cartinha. Meu Deus. E ela tá relacionada ao senhor e a essa... As pessoas não sabem o que a gente faz, mas ao mesmo tempo elas se emocionam com o que a gente faz. Isso aqui é uma cartinha na manga e está relacionada ao senhor. Tomara que você respeite os meus cabelos brancos, hein? Não, você fez pessoas chorarem, então isso está relacionado ao senhor. Cara, assim, primeiro eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade. É unânime o quanto você é querido no meio artístico, de todos os lados. Nunca trabalhei com você, a gente, enfim, nunca teve junto, mas assistir coisas suas foram e fizeram parte da referência que eu tenho de luz e me engrandeceram muito quanto profissional. Então, assim, é muito bom ter você aqui, é muito bom ter você nesse encontro.
A gente precisava ter o seu depoimento, óbvio, não tinha como não ter, e isso vai fazer parte dessa pequena história. Então, eu só tenho a te agradecer mesmo. Você é um profissional do mais alto que late, não tem como fazer uma etapa só com você, porque a tua história é muito grande. Então, a gente vai fazer essa etapa, a gente vai parar e vai fazer uma outra etapa. Você faz parte do hall de profissionais que entram em 2 etapas, entendeu? Você sabe que eu estava preocupado. Eu falei isso para você. Falei, pô, será que vai ter gente para... Eu pensei que a gente tinha que fazer uma pauta para contemplar, sei lá, 15, 20 minutos de conversa. Você está bem otimista, hein? Será que a gente vai ter assunto? Porra! Puta! E Mingão, eu acho que assim, a conversa ela começa lá dos primórdios, né? Em que ano você começa? Se você teve alguém que te influenciou a entrar nesse ofício, né? Algum mestre, enfim. O que te leva a olhar para a luz e falar, é esse caminho que eu quero seguir? E, sobretudo, o que faz você continuar na luz, né? Na verdade, lá no começo eu pagava as minhas contas com outra profissão. Eu era ator. Né? Sério? Tem até provas. E aí, cara, no meio dos anos 80 havia um movimento muito importante de teatro aqui, que eram as coisas que o Antônio Cílio fazia. Né? Ele tinha lá no Sesc, que existe até hoje, um centro de pesquisa, né? E no meio dos anos 80, cara, ele tinha lá as coisas mais vibrantes da cena teatral de São Paulo, que era o Macunaíma antológico, o espetáculo dele, um espetáculo que revolucionou a encenação brasileira. Acho que pouca gente aqui tem idade para ter visto isso. Eu tenho. E ele tinha esse espetáculo em cartaz lá no Teatro Anchieta, uma versão do Romeu e Julieta antológica, igualmente, com músicas dos Beatles, e um mix de peças do Nelson Rodrigues, que àquela altura ele chamava de Nelson Dois Rodrigues. Então eles revezavam esses espetáculos lá. Então tinha um espetáculo uma semana, na semana seguinte era outro, tudo com o grupo dele que era Macunaíma. A companhia dele chamava-se Macunaíma, e Macunaíma era o carro-chefe de uma coisa que se chama até hoje de CPT, Centro de Pesquisa Teatral, que tinha vários núcleos. Então, eu resolvi entrar lá, fazer teste, entrar era uma coisa vibrante, você ficava dias fazendo teste, decorando texto. Aquelas escadarias do Sesc ficavam apinhadas de gente batendo texto, conversando e tal. E, enfim, acabei entrando lá, eu fazia parte de um dos muitos núcleos que tinha lá, como ator, né? E, a certa altura, bom, o Antunes era uma personagem incrível, cara. Aquele momento na minha vida é especial porque foi a única época na minha vida, durante um ano e meio que eu tive lá com o Antunes, que a gente lia um livro por semana. Além de qualquer coisa, além de qualquer mérito do artista Antunes, ele tem isso como um animador cultural. Você não ficava lá, pelo menos naquela ocasião, sem você ler um livro basicamente por semana, sem você acompanhar tudo que havia de exposições na cidade, sem você ter uma reflexão sobre a cena artística da cidade, cênicas, né? Ele, de fato, acho que ele não ia ver coisa nenhuma, mas a gente tinha que falar do que a gente via, saca? Ele fazia, às vezes, uma roda com 40, 50 pessoas, e ele ia ouvindo um por um, ele queria escutar o cara. Cara, a hora que a roda ia chegando perto de mim, assim, o coração ia bombando, assim, né? E assim, ele era foda, porque, por exemplo, a hora que o cara falava, às vezes ele não estava muito afim, na primeira palavra ele já pulava pro próximo. Então você tinha que... Era muito bacana, muito instigante você ver aquele cara que fazia aquelas peças que a gente amava, ali na tua frente, te ensinando, falando coisas e tal. E eu fiz parte de alguns núcleos desses lá, naveguei entre alguns deles,
E o Antunes era assim, cara. Tinha um dia que o ator que estava ali na frente dele era o gênio, o novo gênio da cena brasileira, o melhor ator do Brasil. Dia seguinte, semana seguinte, ele era merda, cara, ele não era nada, né? Aí ele ficava pressionando, às vezes era duro por conta disso, né? E uma vez eu estava bem e tal, na semana seguinte ele começou a me impressionar, falou, Domingos Quintiliano, o que você está fazendo é abaixo de qualquer crítica, não sei o quê. Você tem que melhorar, cara. Se você não melhorar, semana que vem, não sei se você estará aqui conosco. Eu falei, caralho, eu quero ficar aqui, esse lugar é o meu lugar, eu quero trabalhar aqui. Aí eu falei, pô, como é que eu faço para ficar aqui? Nessa altura, havia um outro núcleo do CPT, então dirigido pelo primeiro assistente do Antunes, que Ulisses Cruz, era Ulisses Cruz, esse assistente, que tinha um núcleo lá, que então se chamava Boi Voador, e estava prestes a encenar sua primeira peça. Falei, puta merda, como é que eu fico nesse negócio? Falei, puta, já sei. Eu tinha boas noções de eletricidade, falei, eu vou lá embaixo, vou falar com o Davi, vou falar para ele me ajudar, para eu acompanhar ele trabalhando lá, porque quem sabe eu arrumando um lugar lá, eu fico aqui. Aí desci, falei com o Davi de Brito, que todos os que o conhecem, o reconhecem como uma das pessoas mais incríveis que já passaram no Teatro Paulistano aqui. Tem uma coisa do Davi que é o seguinte, eu liguei para ele semana passada para convidá-lo, óbvio, tinha que convidar o Davi, né? E aí ele, com aquele jeito dele e tal, ele falou assim, não quero fazer esse negócio Instagram aí agora, eu não quero e tal. Eu falei, cara, mas as pessoas precisam ouvir a sua história. Cara, a gente ficou 2 horas no telefone, ele me contou a história inteira dele, assim. Eu falei, tá vendo, cara, a gente podia ter ido pro Instagram e você ter me contado a história lá, cara. Cara, tem que trazer ele aí, cara. O Davi é uma personagem, cara, que ele é muito maior do que um desenhista de luz. Ele é uma dessas personagens que eu admiro muito pela capacidade de impactar as pessoas, né? O Davi é um sujeito que saiu lá do interior da Bahia, cara, e veio para cá com a sua cultura, com o seu código de honra, entendeu? Código de honra do nordestino arretado, né? De um cara que teve a educação do que é certo lá do pai dele, veio aqui, cara, saiu fuçando um lugar para ele, arrumou um trabalho lá no Sesc, acabou virando iluminador, acabou cara, comandando aquele Teatro Anchieta com uma maestria incrível, né? É pouco tempo para falar do Davi aqui, eu não serei capaz de falar nada à altura desse cara. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Eu, lá atrás, quando eu era operador de luz e tal, eu cheguei a operar uma luz do Davi, um infantil, e eu peguei bem do zero, assim, como ensaio, lá no Sesc Anchieta e tal. E que ser humano, cara. Que cara, bicho, sabe assim? E eu me apaixonei pelo Davi ali. É isso que eu tô te falando, que ele é maior do que a obra, maior do que o lance de luz, assim, né? Ele é um personagem incrível mesmo. Né? Incrível, incrível. E aí desci lá para acompanhar, o sujeito abriu as portas daquele teatro lá para mim, né, cara? Me abraçou. E aí eu fiquei com ele lá um tempo, já nessa preparação para a estreia do Velhos Marinheiros, tipo, era quase uma pré-estreia. A essa altura eles iam mostrar para o Antunes um primeiro ensaio geral do que seria o Velhos Marinheiros, que foi a primeira peça lá. Então eu fiquei ajudando ele nessa montagem desse copião aí, desse ensaião. Eu fiquei trabalhando lá com ele, ajudei. Depois foi legal que ele falou bem de mim lá para o Antunes, a minha moral ficou boa lá em cima e tal. Né? Mas aí continuei acompanhando ele lá,
E isso foi num final de ano. Eu acho que isso foi em 1984, cara. Você tinha nascido já? Já, nasci em 76. Pô, tá velho já. Então, aí eu acompanhei lá a montagem de Velhos Marinheiros, montei a luz com ele lá e tal. Não sei antes da manutenção nas tranqueiras que tinha lá. Naquele tempo ainda tinha. O Teatro Anchieta ainda tinha sapão, cara. Tinha PC sapão. A gente parava o teatro durante um mês no começo do ano lá e limpava tudo, desmontava, botava WD. Até hoje eu lembro do cheiro de WD, cara. Então teve essa cena aí, essa introdução ao mundo, que eu fiz isso para tentar ficar lá em cima com o Antunes, né? Só que é o seguinte, cara, nesse percurso de acompanhar, fui ficando lá no grupo, no núcleo do Ulisses, que chamava Boivador. Acabei fazendo uma relação firme, porque de força de trabalho, né, cara? Um sujeito que estava querendo fazer coisas, ajudar sempre. Aí o Ivan Feijó, que era assistente do Ulisses, também me abraçou e começou a me dar demandas de coisas para fazer e tal. Cara, acabou que eu entrei na peça. Fiquei fazendo lá umas cenas, papéis muito pequenos, né? Na peça, então eu ensaiava com o Antunes em cima, um dos núcleos dele lá, que a essa altura era uma peça que se chamava A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que depois estreou com Raul Cortez lá. E aí, no fim do dia, depois do ensaio do Antunes, eu descia e me preparava e fazia o Velhos Marinheiros como ator lá. Ator, coisas pequenas, né? Pequenas participações, mas tudo bem. Eu estava em cena, né, cara? Eu estava em cena e ator gosta, né, de ficar em cena. Então eu estava lá e tal. Aí foi rolando a peça. Um dia o Antunes chegou lá meio doidão, cara. Ele tava com a macaca, começou pegando meu pé de uma maneira, cara. Aí eu falei, puta, não preciso mais, né, cara? Não vou ficar. Não tinha suporte para aguentar aquilo mais. Aí foi fácil, eu só migrei pro núcleo do Ulisses e fiquei lá no Boivador. E aí segui com o Boivador. Como eu tinha ajudado a montar a luz do Velhos Marinheiros, o Boivador, na sequência, ficou uma companhia muito grande dentro desse CPT e acabou, eu acho que o sistema do CPT não comportava duas companhias com a visibilidade desses dois diretores. O Ulisses não era mais um cara, não era só um assistente do Antunes, ele era um homem que foi capaz de fazer uma encenação que aqui ninguém tem idade para ter visto, mas aquilo parecia um filme, entendeu? Uma produção do Sesc com 200 figurinos, com 23 atores, entendeu? Era um negócio de responsa, um negócio bonito, cara. Bem bonito mesmo. Não, porque era dentro da nossa simplicidade aqui, né? Mas cheio de invenções, cheio de ideias boas. E aí, esse núcleo teve que sair de lá. Ficou muito grande não tinha espaço para o grupo Macunaíma, que era o grupo do Antunes, e o Boivador, que era o grupo do Ulisses. Aí teve que sair, e eu, como tinha acompanhado toda essa história, cara, estou me alongando, mas é mais ou menos o começo, a gênese dessa história. Não, tá incrível, né? Tá incrível. Tá? Aí, nas primeiras cidades, eu sabia mais ou menos como funcionava, sabia das necessidades da peça, e eu montava a luz. Abracei aquele negócio lá, uma coisa que as pessoas falavam, pô, que difícil que era alguém pegar e fazer um negócio daquele tamanho. Eu fui capaz de fazer aquilo. E num primeiro instante foi um assistente, um partner do Davi, junto, na primeira cidade, para acompanhar. Eu acho até que ele assinava a luz junto com o Davi. Mas só que é o seguinte, quando chegou lá, eu tinha soluções para as coisas que o cara não tinha. Entendeu? Então eu fui resolvendo as coisas, porque já estava nascendo o grande e o gigante Domingos Quintiliano. Não estava nascendo ninguém, mas porque eu era um resolvedor de problemas a essa altura. Por quê? Eu não dava atenção para isso. Isso aí era a minha função na companhia.
era uma companhia, Boivador, uma hora a gente vai falar mais dela, talvez, mas era uma companhia incrível em que todo mundo... As coisas se resolviam dentro da companhia. Nós tínhamos o Charles Lopes, de saudosa memória, não está mais por aqui, que ele entendia tudo da caixa de cena, sabe, de maquinária, cenotecnia, ele sabia tudo isso. Então, ele sabia resolver todas as coisas de planejamento, de maquinária, tudo, incrível. Então, lá dentro, a gente se resolvia, entre nós, a gente resolvia, a gente fazia o negócio acontecer. A gente não tinha grana para trazer técnicos de fora, mas a gente sabia fazer. Muito bacana, isso é um punch, era uma força para a companhia que era incrível, a gente tinha um certo orgulho disso. E a minha parte era montar a luz durante o dia, aí tinha alguém para operar. Num primeiro instante, cara, não lembro muito bem quem operava. Nas primeiras cidades foi esse cara que foi com o Davi, que era partner do Davi. E eu ia resolvendo as coisas. Essa solução das coisas, nessa viagem, foi dando uma experiência que a gente não tinha onde ter fora dali, né? E eu fui desenvolvendo um jeito de resolver as coisas. Então, eu acho que o Davi é essa referência, sim, mas não é uma referência de mestre. Essa palavra eu acho meio foda, porque eu acho que a gente é o mestre, saca? A gente tem que ser o nosso mestre, sacou? E ao mesmo tempo, todo mundo pode ser mestre, porque você pode aprender com todo mundo, né? Você pode aprender com todo mundo, até com os medíocres, porque você pode aprender como não sê-lo. Né? Então, eu acho que o primeiro é você ser seu mestre. Eu tenho a sorte de ter começado a lidar com isso depois de ter 4 ou 5 anos como ator, com atenção ligada para uma visão do teatro um pouco mais ampla, né? Com todas as coisas que envolvem a cena, né? Uma visão um pouco... Cara, no CPT, você não fazia uma peça sem ler a obra inteira daquele autor. Então, eu já tinha lido o Jorge Amado inteiro, eu tinha lido os modernistas aqui, né, os caras do modernismo paulista, Oswald de Andrade, Mário, essas coisas. Tinha lido o Mário de Andrade inteiro, por causa do Macunaíma. Então, cara, ninguém sai desse tipo de experiência impune. Então, atenção para essa coisa, para o entorno do teatro, me fazia olhar aquilo de um outro jeito. Por isso que eu estou te falando que a gente pode ser o nosso mestre, à medida em que você vai aqui e ali, você vê o que daqui e dali serve para você, saca? Para você fazer o teu caminho, né? Fazer as coisas que você acha que você tem que fazer e fazer as coisas que você nem sabe que você pode fazer. Eu não sabia que eu podia fazer luz, só que eu fazia, né? Fazia. Só que, e aí fui fazendo e a direção ali, o Ulisses, foi percebendo que ali, a certa altura, já tinha soluções que escapavam um pouco do que eram as soluções do teatro primeiro, em parte porque tinha feito um circuito onde se enfrentava situações técnicas diferentes, em parte porque a peça também sofria alguma modificação. E essas modificações iam sendo resolvidas na luz por mim. O Ulisses Cruz percebeu isso e falou para mim, olha, isso aqui está um pouco diferente do que era lá, então eu achava que você tinha que assinar isso junto com eles. Eu falei, pô, eu não tinha nem olho para isso, eu não tinha interesse disso. Eu estava ali cumprindo a minha função, a companhia era uma cooperativa, as pessoas ganhavam mais quanto mais coisas fizessem. Entendi. Era um sujeito de muita iniciativa, fazia um monte de coisas, né? Então, aquilo era, a minha praia era essa, fazia o meu modesto trabalho de ator, um coadjuvante lá da quinta fileira, né? Mas estava feliz ali e tal, né? Aí eu falei, puta, peraí, Ulisses, eu preciso falar com o Davi primeiro.
Aliás, eu tinha esquecido desse tema. Outro dia, eu falando com o Davi, ele que falou, olha, você me ligou falando, perguntando se podia. Coisa assim. Falei, pô, que bom. Eu sabia onde eu estava pisando, saca? Eu sabia onde eu estava pisando. Respeitava muito aquilo lá, respeitava tudo. Por ironia, o meu nome apareceu pela primeira vez em jornal, assim, numa ficha técnica, junto com o Davi, com acho que Robson, outro, em Portugal, cara. Quando a gente viajou para a Europa, aí a primeira vez que refez a ficha técnica foi em Portugal. Então apareceu lá o meu nome. Em 2 lugares, olha a moral. Em 2 lugares da ficha técnica, como ator e como um dos 3 iluminadores da peça. Caraca! Então, assim, então, na verdade, eu fui aprendendo, resolvendo coisas, né? Eu fui aprendendo com soluções para o olho bacana que esse tal de Ulisses Cruz tinha para a cena. O Ulisses Cruz, ele era um homem com... Cara, ele dirige, ele é um diretor. Então, ele é um homem que sabe tirar o melhor do figurinista, ele sabe fazer o cenógrafo fazer o que ele precisa para a peça dele. Cara, uma das coisas que eu mais admiro é assim, porque ele é um homem capaz de chegar para um cara que nem um monstro sagrado da cenografia mundial, que chama Hélio Eschbauer, e falar para ele, ó, não, isso aqui não... O que você fez não serve para isso aqui. Isso, por causa disso. E o Hélio Eschbauer, tá bom, então... E faz outra coisa, cara. Então, incrível. Eu fico pensando, isso é uma coisa tão genial, né, cara? Porque é incrível. É incrível, porque o cara tem coragem de falar isso para os artistas que estão com ele, que são às vezes pessoas que vieram antes dele. Hélio Eschbauer é um homem que ele tá na história mundial da cenografia, cara. As pessoas que estão nos ouvindo aqui, muitos deles vão saber o que eu estou falando. Quem não sabe, puta, uma hora vê quem foi Hélio Eschbauer. Tô divagando um pouco, só para falar um pouco da admiração que eu tenho por um diretor como esse. Claro. E o olho desse diretor, as necessidades desse diretor, foram mexendo em mim para eu me virar e achar saídas para aquelas coisas. Ele não é um homem que sabia falar, faz assim que vai dar certo. Cara, tem que resolver isso por causa disso e isso. E aí meu, o que você faz nisso? Você apela para o mestre que há em você, né? Dentro das tuas referências. Como é que eu me saio dessa, né, cara? Uhum. E olha, amigo, parece que eu me saí bem. Porque aí na segunda peça da companhia eu assinei a Luz junto e tal. Eu assinei a Luz. Ele me chamou para assinar a Luz. Qual peça então, foi? Essa segunda peça da companhia chamava-se Despertar da Primavera. E aí eu assinava junto com o Edivaldo Rodrigues, o Didi, que ele já não está mais por aqui, porque ele achou que ele já tinha feito tudo que ele tinha que fazer, e falou assim, eu vou embora. E foi embora, não está mais entre nós, infelizmente, mas era um homem que hoje podia estar fazendo coisas muito bacanas, e foi-se. E eu assinava junto com ele a segunda peça, acho que eu assinei 2 ou 3, junto com o Didi, dentro do Boivador. Isso aí, isso aí em que ano, mais ou menos? Isso aí, cara... O Paulinho tá falando que viu no Glauci Rocha. Caraca, Paulinho, você não tem tantos cabelos brancos quanto eu, e viu isso, Paulinho? Obrigado, Paulinho. É muito bacana ter um cara como você aqui, prestigiando essa nossa conversa. Você é muito importante para nós. Obrigado, Paulinho. Muito. Que bom que ele lembra disso, né? Isso foi em 85, cara, 86. O Paulinho, lá no Rio, ele deve ter visto isso em 86, 87, por aí. Porque aqui em São Paulo, eu tinha feito uma versão... Obrigado, amigo. Recíproca é verdadeira. Eu tinha
feito uma versão do Despertar da Primavera com um povo da IAD, que o Ulisses, quando me chamou para iluminar dentro da... Ele foi chamado para dirigir, valeu, Paulinho, para dirigir uma turma de formandos da IAD, entre eles alguns ilustres que fazem até hoje aí, muita gente que está fazendo teatro bom até hoje aqui. Não vou falar nome aqui, porque senão vou esquecer alguém e eles vão me matar. Mas muita gente bacana daquela turma, né? Muita gente bacana. E aí a gente fez dentro da IAD e dentro da IAD, dentro do TUSP, cara. TUSP, naquele tempo, funcionava lá no Itaim, não era aqui, não era aqui perto do centro, como é hoje, não. Um teatro que a gente foi reformar o teatro, né? Então, a gente teve que fazer instalações elétricas lá e tal. Eu sabia fazer essas coisas e detonei. E fiz aquilo bacana, cara. O Despertar da Primavera é um clássico do teatro alemão, do expressionismo alemão. Então, cara, a gente mergulhou, eu e o Didi, a gente mergulhou naquele universo do cinema expressionista alemão. Cara, aquilo lá para a luz é cheio de referências, né? Aquilo lá é uma beleza. Aquilo. Então a gente mergulhou, a gente bebeu, a gente dormiu, acordou estudando aquele negócio e a gente conseguiu produzir uma coisa que traduzia para aquela salinha escrota lá do antigo TUSP uma ideia do que era uma luz que remetesse àquelas atmosferas. E aí, cara, isso foi muito bacana. O Ulisses reconheceu isso como uma contribuição bacana para a peça. E muito bacana, ele nos incentivou a continuar fazendo isso. Que o Didi que operava, né? Nos incentivou, falou, não, o que vocês fazem é bacana e tal. E a gente nem sabia o que né? A gente não sabia nem para que servia muito bem aquilo. Isso em 85, né? Aí, a encenação dele era uma pequena joia. Depois alguém pode me desmentir aqui. Mas era uma coisa muito amarradinha, uma coisa muito bonita de ver. Trilha, tudo, muito bem fechada. E aí, era uma turma de formandos e aquilo teve uma visibilidade tão bacana que ele falou, puta, eu vou fazer essa peça dentro do Boi Voador. E aí ele falou para mim, olha, amigo, tem um papel para você lá, vamos fazer. E aí ele chegou lá para esse núcleo da IAD, de formandos da IAD, e falou assim, olha, eu vou fazer isso dentro da minha companhia, do Boi Voador, vocês, quem quiser fazer lá, vai fazer, eu tenho certeza que vai fazer, mas só que eu não garanto que venham a fazer os papéis que vocês fazem aqui. Porque eu vou dar prioridade para as pessoas da companhia. Cara, e alguns foram, vários deles foram, e outros não. Só que, no processo de criação da peça, eu achava tão bacana os caras que faziam a outra, e eu não me encaixei naquilo ali, cara. Não achei um lugar para mim ali. Não tinha segurança suficiente para falar assim, eu quero fazer isso aqui. Se eu falasse eu quero fazer, o cara ia tentar fazer, eu fazer. Mas eu falei assim, olha, cara, eu tenho vergonha na cara. Esses caras fazem isso bem, eu não quero fazer isso aí, eu não vou fazer. E aí não fiz, eu fiquei na luz. E continuei em outros núcleos do Boi Voador. Naquela altura ainda... Naquela altura eu acho que a gente estava trabalhando já uma outra peça que chamava-se Corpo de Baile, que era então da obra do Guimarães Rosa. Preferi ficar nessa outra aí, fazendo essas coisas, estudando essas coisas. E acabei desenvolvendo mais aquele trabalho do que tinha feito na EAD, mas uma coisa mais sólida, né? mais profissional, digamos assim. Como a gente saiu de um teatro muito pequeno, muito sem condições, aquilo foi revisto para melhores condições.
E foi isso que o Paulinho viu lá no Rio. E bacana, começou a sair críticas muito boas sobre a peça, e as críticas começavam a falar de luz, que aquilo era uma coisa diferente, entendeu? Era diferente do que se costumava fazer de luz e tal. E aí eu falei, puta, isso aqui pode ser uma profissão, né, cara? Isso pode ser legal fazer. E aí, eu fui fazendo as coisas do Voivador e como ator também. Aí fiquei mais uns 4, 5 anos como ator lá do Voivador. E as coisas que a gente fazia lá... Estão pedindo dica de investimento em Bitcoin. Eu não ia falar nada. Mas, inclusive, hoje me procuraram e perguntaram assim, ó, pergunta se ele gosta de fazer mais luz ou se ele gosta de investir mais em bitcoins. Cara, sei tudo sobre criptomoedas, cara. A única coisa que eu vou falar agora sobre isso é que é o futuro. O futuro, o dólar vai ser substituído por Bitcoin. Mas não vou falar mais nada. E isso não é uma dica de investimento. Isso aí pode levar a pessoa à ruína. Quem foi que falou disso aí? Eu não vou falar, porque assim, eu não sou cagueta. Eu não vou falar que a pessoa que me procurou para falar, pergunta se ele gosta mais de luz ou de bitcoins, eu não posso falar que é a Lígia Chaim. Ô, Lígia! A Lígia é moderna demais, cara. A Lígia é moderna. Lígia, um beijo, Lígia. Bom que você está aqui. Outro dia eu vi a tua live e eu achei tão bacana. Você falou de mim, né? Fiquei feliz, Lígia. Obrigado. Agora todo mundo, cara, em todas as lives falou de você. Mentira, você tá brincando. Verdade, pô. Pô, então tem que ver outras. Preciso ver a live dele inteira, então. Ô, Mingo, então praticamente você, quando você começa então, na carreira de luz, você já começa com o Ulisses Cruz, então? Cara... Ele é o teu primeiro diretor? Ele é o primeiro diretor, e essas primeiras, eu preciso dizer que as soluções, talvez ele devesse até assinar junto, saca? Porque as coisas eram a mão dele era tão pesada no que tinha que ser feito, que ele era parte daquilo lá, nas primeiras, né? Agora, só que é o seguinte... Ele sabia o que precisava. Eu sabia como entregar aquilo para ele, entendeu? Eu não sei se ele teria a mesma luz pedindo aquelas coisas que ele pediu para mim de outras pessoas. Uhum. Então, por isso que eu admito ter assinado sem ele. Eu e o Didi assinamos as primeiras. Então, assim, olha, o Ulisses, ele é responsável por eu estar nessa profissão. Não fosse ele e as suas encomendas, ele e as suas demandas, eu não estava aqui. Sobretudo, cara, por uma coisa vital nesse trabalho que às vezes as pessoas não prestam atenção, que é o apreço pela imagem, ô César. Apreço pela imagem. Às vezes as pessoas acham que um facho de luz na fumaça é o bicho. Não é, cara. É apreço pela imagem. Né? É apreço para entregar para o diretor a imagem que ele espera da peça dele. Eu tô louco, não? Nem um pouco. Então, eu herdei do Ulisses esse apreço, essa vontade de oferecer imagens sofisticadas. Eu, sem falsa modéstia, cara, eu depois, me muito nisso. Na segunda parte, depois, eu vou tocar de 2 trabalhos seus, cara, que eu vi, e que, para mim, era de uma sofisticação incrível, mas isso é na segunda parte. Bacana. Então, eu devo essa profissão muito por causa a esse cara. Primeiro, assim, de falar assim, não, o que vocês fazem é diferente, vamos fazer essa e vamos fazer... Porque ele podia, dentro do Voivador, a gente tinha estrutura para contratar alguém de fora. Mas àquela altura, em 1984, 85, 86, não, a gente não... Era difícil ver gente que fazia só isso, sabe, César? Era muito difícil você ter um cara, um iluminador, que
eu não conhecia ninguém que vivesse só disso. Sinceramente, talvez eu fosse por ignorância minha. Eu acompanhava lá o Davi, as coisas que o Davi fazia, mas o Davi fazia as coisas, num primeiro instante, do Antunes, mas ele era o cara lá do Teatro Anchieta, ele era o gestor do Teatro Anchieta, o gestor técnico do Teatro Anchieta, e ele tinha lá o emprego dele que garantia ele. Eu não sei se ele fazia peças. O Paulinho está falando que não tinha em São Paulo. De fato, eu não conhecia. No Rio tinha um monte. Já tinha, né? Já tinha o Jorginho, já tinha o Peter Gasper, tinha o Neném, o Aurélio, o Paulinho. Pois é, eu ignorava isso tudo. Aqui eu não conhecia. Se eu não conhecia o cenário paulistano, você acha que eu ia conhecer o do Rio? Só mais tarde, depois a gente vai chegar lá e vamos na linha cronológica, senão eu não saio, eu vou me embaralhar aqui, eu não saio do lugar. Desculpa aí, você tem que me ajudar aqui, cara, porque eu vou divagando aqui, eu vou falando um monte de coisa. Não, eu vou te ajudar. Mas, de fato, eu não conhecia ninguém aqui. Então, o Ulisses podia trazer gente de fora, sei lá, chamar o próprio David lá, dar licença aí do Sesc, venha fazer, ele podia ter feito. Mas ele pegou e apoiou a gente, né? Apoiou a gente. A gente tinha, no Despertar, tinha um figurinista brilhante que chamava-se Domingos Fuschini. Esse homem, ele era um cara... As críticas apontavam ele como o cara que melhor vestia uma atriz. Só para você ter uma ideia do tamanho do sujeito. E o cara tinha vestido Raul Cortez, vestido muita gente do teatro daqui. E ele era o figurinista ali do Despertar da Primavera. E quando a gente estava fazendo a primeira montagem dentro do Boivador, que foi aqui no Teatro Sérgio Cardoso, na sala pequena, aí o Fuschini foi lá e chamou um iluminador para olhar lá o que era. Não vou falar que é o João Donda, porque... é o João Donda. O João Donda... Eu consegui que o João Donda e o Nesito Reis fizessem um Instagram só para participar disso aqui, cara. Bacana. Aí o João Donda chegou lá, assistiu o ensaio, tipo um ensaio geral, assim. Sentou lá, olhou. Acabou o ensaio, o Ulisses sentou assim. Eu, Didi, o João Donda, o Fuschini, e perguntou, e aí, o que você acha? O João Donda olhou aquilo e falou, olha, eu não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso, não gostei... Ele falou uns 15 itens, ele não tinha gostado de nenhum. O Ulisses olhou assim e falou assim, cara, mas você sabe que eu olhei aqui, eu achei isso bom. Isso aí foi o que eu pedi para eles. E aí pronto, acabou. Aí eu fiquei oficial, assim. Né? Então segura aí, que eu vou dar um intervalinho comercial de 1 minuto e a gente já volta. Caramba, já foi mais de 10 minutos? 1 hora. Caraca, desculpa aí. Tá incrível, tá incrível. Então tá, segura aí que a gente vai voltar. Tomara que as pessoas voltem. Olha, eu combinei com ele que se ficar menos de 2 eu paro de falar, hein? Não, eles vão voltar, para. Até já. Até já. Tchau.